Boa noite, irmãos. Não está tão frio assim não, viu? Você está bem? Olha a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso para ela. Vocês estão com uma cara meio desanimado, parece. O que está acontecendo? Deus é bom o tempo todo, amém? Deixa eu me organizar aqui para não perder o meu horário. O Senhor ultimamente Ele tem falado tanto conosco nessas idas ao monte. Eu não sei se você não tem um hábito, ou porque você não gosta, ou por preguiça mesmo, sabe? Todos temos afazeres, e cada dia que a gente sobe lá no monte, cada semana que a gente sobe no monte cara, você não tem noção, é uma experiência atrás da outra. Deus tem permitido que a gente experimente um pouco de uma atmosfera diferente, sabe? Algo que a gente não consegue muitas vezes experimentar dentro da igreja. E isso tem feito com que o Senhor Ele tem despertado a gente em alguns pontos. E desde que nós subimos o morro a primeira vez, primeira vez, o Senhor Ele tem falado muito sobre essa cidade, sabe? Quando você está lá em cima, você olha toda aquela luz que você consegue enxergar uma boa parte da nossa cidade. A gente pede constantemente para que Deus estabeleça um trono sobre essa cidade, para que Deus reine. Quando a gente fala sobre estabelecer trono, a gente está falando sobre um governo, sabe? Quando a gente pede para Deus estabelecer, a gente pede para Deus vir, a gente está falando: Deus, faça morada, faça com que as tuas leis sejam reais aqui nessa cidade. Governo tem a ver com reinado, o reinado tem a ver com quem manda e quem obedece. E quem manda é Deus, e obedece quem tem juízo. Quem não tem, fica nessa vida que está. E nós temos notado o quanto nós temos vivido tempos de ambientes tão hostis, sabe? O tempo todo a gente recebe propostas, a gente recebe algumas informações. Eu quero dizer para você que Deus Ele nunca vai te fazer proposta. Deus não é um Deus de proposta, porque proposta ela pode ser coberta por uma outra oferta melhor. E o inferno ele anda nesse ambiente. E muitas vezes nós andamos nesse ambiente também. A oferta, a proposta é tentadora, a oferta é duvidosa, e nós acabamos aceitando isso. Sabe, e Deus Ele é um Deus de propósito. Deus Ele não trabalha em um ambiente de propostas, e sim de propósitos. E nós estamos aqui exatamente para entender o nosso propósito. Se eu te perguntar hoje por que você está aqui, você vai saber me responder? O que te trouxe aqui hoje? Um ritual, toda quarta e todo domingo. Quem sabe assim eu garanto o meu lote no céu. Quem sabe indo no culto quarta-feira e domingo eu consiga ser salvo. Eu me esforçando para tentar ouvir 2 canções de louvor durante o dia, eu vou ser salvo. É isso que te trouxe aqui? Realmente o que você veio fazer aqui? Porque você tem gastado o seu tempo, investido o seu tempo. Nós aqui hoje cantamos: é Ele, por Ele que eu estou gastando. Você está gastando a sua vida? E a proposta ela tem feito um trabalho exatamente contrário ao propósito, porque a proposta ela tem nos desviado do nosso objetivo, do nosso propósito de vida. A proposta ela tem falado mais alto. Eu vou explicar melhor. A proposta de tomar um copinho de cerveja na sua escola, ou na sua faculdade, ou com seus amigos. A proposta é tentadora, não é? Aliás, a Bíblia fala que não é pecado beber, né? Não é assim? Beber pode, não pode se embriagar. Meu irmão, o diabo é sutil, o diabo é astuto, por isso ele é comparado a uma serpente.
Ele tentou Jesus, ele tentou a obra-prima da criação, Adão e Eva, e eles caíram. Quanto mais nós, nesse mundo tão sofisticado, nesse mundo tão cheio de novidades, tecnologias, você acha mesmo que o diabo está brincando de ser diabo? Você sabe qual que é o maior propósito de Satanás? Ele não te ama, ele te odeia. A maior vontade de Satanás é tirar você de um ambiente onde Deus te colocou. Satanás, ele sempre teve o desejo de ferir o coração de Deus de alguma forma, porque nós ocupamos exatamente um lugar aonde ele nunca mais vai poder estar. Nós iremos ocupar um lugar aonde Satanás nunca mais vai poder estar. E ele tenta ferir o coração de Deus, e ele tenta nos fazer cair e acreditar nas suas mentiras, e acreditar nesse gospel que está sendo pregado, nessa super graça, sabe? Que você pode pecar hoje e amanhã você pede perdão. Você pode pedir, você pode fazer o que você quiser, e você pedindo perdão está tudo certo. Você sabe qual é o problema disso tudo? A graça, ela é o suficiente para perdoar o seu pecado. Glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus é o suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não sabe a hora que você vai. Eu, por via das dúvidas, eu prefiro não fazer. Que vai que eu estou fazendo, que eu estou pecando, e nessa hora arrasta para cima. E aí, toda a tua vida foi para o lixo. Deus é justo, não é? O ladrão na cruz, ele é salvo no último minuto, não é? E eu te falo que você pode perder a sua salvação no último minuto também. Exatamente porque nós temos nos distraído. Nós não temos dado atenção, sabe? Um rolezinho com os amigos, uma rodinha de amigos que não falam a mesma língua que você, está tudo certo. Você se misturar na sua empresa com ainda mulheres, com homens que a conversa deles é 24 horas sobre traição, que é 24 horas tá maquinando mal, e vou além, 24 horas está fofocando, falando mal do chefe, ou que está falando mal do seu cônjuge, ou está falando mal do seu pastor. O diabo, ele tem agido assim, e nós temos aceitado todas essas sugestões. E aí eu vou um pouquinho mais a fundo nessa semana. Uma saidinha no forró de Curvelo não pega nada. É só o padre Fábio de Mello? Ou só Maria Marçal? Tá tudo certo, né? A gente ir, tá sossegado. Não tem nada de errado. Deixa eu contar algo rapidinho para você. Eu já contei para algumas pessoas. Eu tenho um amigo pessoal que nós caminhávamos juntos. Ele era de outra igreja, a gente tinha 18 anos. Chegou uma semana antes de começar o carnaval em Mogi das Cruzes. Uma mulher chegou nele e falou assim: o diabo quer arrancar a tua vida. Em Mogi das Cruzes tem na sexta-feira um bloco de carnaval que chama Vai Quem Quer. E ele foi no Vai Quem Quer. E ele queria, ele foi. Quando ele estava saindo de lá, um carro virou a rotatória, voltou e deu um tiro nele, derrubou ele, desceu do carro e deu mais 2 tiros. Misericórdia. Ele não morreu, mas ficou paralítico. Tempos depois a gente começou ainda a visitar ele, e a gente viu ele ficar em pé, a gente viu ele mexer os pés. E aquilo a gente estava tão alegre, porque nós estávamos orando, os jovens estavam juntos, unidos. Vamos orar porque ele vai voltar a andar. E aí ele se desviou de novo, e até hoje ele está na cadeira de rodas. Não brinca com Deus, não brinca com o diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer destruir você. Ele quer te levar para um lugar aonde é destino dele. O diabo quer te arrastar para o inferno com ele. Pesado, né? Enquanto nós estamos brincando de ser crente, enquanto nós estamos brincando com a santidade de Deus, ou estamos brincando de tentar o diabo para ver, achando que a gente está forte, achando que a gente está bem,
achando que Ele não vai nos tocar, porque eu vou no culto no domingo e na quarta-feira, levanto a minha mão, ajoelho, choro, e quando o pastor faz apelo eu vou na frente. Enquanto você está brincando, abre para mim Romanos 8:22. Enquanto você está brincando de ser crente, enquanto você está brincando com as coisas de Deus, existe algo acontecendo nessa humanidade. Romanos 8:22, por favor. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Só isso mesmo. Enquanto nós estamos brincando de ser crente, essa geração está gritando. Essa geração está desesperadamente em busca de algo que você tem para entregar. Mas nós estamos tão preocupados com a nossa vida, estamos tão preocupados em satisfazer o nosso ego, em satisfazer os nossos desejos, em conquistar coisas, em ter mais, cada vez mais, em ter um bom emprego, em ter uma casa, em ter um carro e viajar. Estamos preocupados em nos formar, estamos preocupados com tanta coisa. E a geração continua gritando, a geração continua gemendo de dor. A resposta da dor desta geração está na tua boca. A resposta que essa geração precisa, a cura que essa geração precisa, está na tua boca. A palavra de Deus nos fala em um texto. Abre para mim 1 Pedro 10. 1 Pedro 1, 10 e 12. 1 Pedro 10 é difícil, mas vamos lá. Fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntam e procuram saber com todo cuidado. Eles profetizam a respeito da salvação que Deus irá dar a vocês. Procuram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Deus que estava neles indicava esse tempo. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria que suportar, e a glória que viria depois. Quando os profetas falam a respeito das verdades que você tem ouvido agora, Deus revelou a ele que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês, os mensageiros do Evangelho que falam pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essa verdade. E a última frase diz: essas coisas até os anjos gostariam de entender. Você sabe o que isso quer dizer? Que até os anjos queriam entender o que levou Cristo à cruz. Que sentimento é esse que levou Jesus à cruz? Que sofrimento, o que quer dizer, o porquê que Jesus deixou o céu e veio para a terra e sofreu? Eles querem entender qual é a missão que nós temos. Eu tenho toda a certeza que se os anjos dos céus pudessem descer e fazer a obra, eles fariam. Eles não iam depender de você. O céu não ia depender de você. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele depende de nós. Não depende não, Ele espera de nós, porque Ele não depende de ninguém. Ele espera que a gente faça a nossa parte. Ele espera que a gente como igreja se levante, que nós como igrejas, sabe, nós ainda possamos sair da porta para fora, e aonde você estiver, você seja uma pessoa que leve o Evangelho. Cristão é um mini Cristo. O mini Cristo, ele anda nos passos que Jesus andou. Ele segue o mestre, ele faz o que o mestre fez, ele fala como o mestre falou, ele sente como o mestre sente. E nós temos muitas vezes a cara de pau de falar: eu sou cristão. Nós não damos nenhum exemplo, nenhum testemunho aonde nós andamos. Nós envergonhamos em vez de exaltar. Nós fingimos-nos de cristão enquanto nós deveríamos nos posicionar. Estamos preocupados em satisfazer-nos profissionalmente, amorosamente, socialmente, pessoalmente,
Esquecemos que a vida é a nossa vida é uma experiência terrena, vivida por seres eternos. O que vai permanecer será tudo aquilo que eu plantei no reino eterno. O reino eterno se movimenta baseado no propósito eterno. A terra se movimenta baseado no momento que é passageiro. Se desejo colher frutos eternos, eu preciso apontar os meus recursos naturais para o eterno, para que este ambiente seja uma realidade. O sobrenatural não se estabelece no natural. A terra corresponde e reconhece o que é de sua origem, ou seja, a sua matéria. A terra, ela reconhece a carne. O céu, ele vai reconhecer o espírito e a alma. Então, se a gente caminha em um ambiente onde a gente não aponta as nossas atitudes, não aponta os nossos recursos, não aponta o que fazemos, ou o nosso propósito de vida para o eterno e para as coisas eternas, a gente está gastando tempo. Você está perdendo tempo e a tua vida está passando. Você acha que a vida é muito longa, e eu achava isso quando eu era novo. Hoje eu estou com 39 anos e eu começo a falar, cara, eu sou novo ainda, mas pelo menos a metade da minha vida eu já caminhei. E eu sei que depois dos meus 50, 60, as coisas já não vão ser mais fáceis. As coisas já não vão, o meu corpo ele não vai mais corresponder, a minha mente ela não vai mais corresponder. Jovens, aproveitem a juventude de vocês, mas na presença de Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós. Não desperdice a mocidade de vocês. Não desperdice esse momento. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que os apóstolos, exceto Pedro, porque ele tinha sogra, então a gente supõe que ele era maior de idade, mas todos os apóstolos eram menores de idade. 13, 14, 15, 16. Cara, e o que a gente tem feito? Jovens, vocês têm sido na escola de vocês flecha na mão de Deus. Vocês têm sido boca de Deus lá na escola. Como a gente está vendo a nossa juventude a cada dia, ela está se perdendo. Você vê os jovens se cortando o tempo todo. Você vê os jovens se machucando. Você vê o jovem desesperado, angustiado, sem foco, sem direção. Jovem, você que está aqui, se Deus te colocou aqui hoje, eu quero te dizer, é para você começar a influenciar a tua escola. Não deixe a escola te influenciar, não deixe a sociedade te influenciar, não deixe o Instagram tirar você da presença de Deus, não deixe o Facebook, não deixa um namoro, não deixa. Cara, eu queria voltar há 20 anos atrás e viver tudo que eu vivi, mais uns 25 anos, tudo que eu vivi com Deus. Foi a melhor fase da minha vida. E hoje eu falo, cara, eu poderia ter feito um pouco mais. Eu quero colocar um vídeo, rapidinho. Não é nenhum tipo de palestra, tá? Mas eu quero que você pense um pouco sobre isso. Por favor. 2 milhões de pessoas? 100 milhões. Milhares? 200 mil. Mais. Uns 30 mil. 5 milhões? Não, muito mais. Vai, bastante. 3 milhões? Quem mais de 1 milhão, Eu acho que uns 3 milhões ou mais. 30 milhões de pessoas. 1 milhão e 800. 2 milhões, 3 milhões, sei lá. 2 milhões. Eu acho que metade. Não chega isso não. 2 milhões. Ah, milhares. Milhares, milhares e milhares. Bastante, cara. Bastante mesmo. Tipo, muita gente. A gente tem que se esforçar mais, né? Buscar mais esse objetivo, né? Almejar conquistar almas para Cristo, né? É isso. E Deus tem que tocar no coração, né, dos jovens, né, dos adolescentes, das pessoas, para que possa, né, pregar o evangelho para essas pessoas, né? Muita.
por causa da mídia, da internet hoje, é complicado a gente pensar isso, que tem essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram. Amém. Pesado, né? É surreal isso. 4 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus. E a culpa é minha e tua. Estamos preocupados com o nosso umbigo. Estamos preocupados com o nosso bem-estar. Cara, isso arrebenta comigo ainda. Isso é de 2019. 2019. Você sabia que existe no Brasil lugares que eu nunca ouvi falar de Jesus? Você sabia que tem gente dentro do teu ambiente natural que está clamando poder ouvir uma palavra sobre Jesus? Marcos 16:15 fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você que está aqui, eu acredito no meu coração de verdade que você aceitou Jesus, amém? Todos aceitaram Jesus, todos são cristãos, todos entenderam o sacrifício de Jesus. A palavra de Deus fala assim: e quando todos ouvirem falar dele, então virá o fim. E a gente canta Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Desculpa, gente, essa palavra Maranata mexe comigo, porque mexe com o dia que eu mais espero. Mas essa palavra Maranata é a maior falsidade dentro da igreja. Maranata, a hora vem Senhor Jesus, na quarta, no domingo. Hoje a gente cantou, porque eu amo isso. Mas se eu falo Maranata aqui na quarta e no domingo, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu não consigo abrir minha boca e falar de Jesus aonde eu estou. O povo está padecendo, o povo está morrendo, o povo está indo para o inferno, porque a igreja não tem se movimentado, a igreja não tem se preocupado com a dor. Você sabe o que acontece no coração de Deus quando uma pessoa morre sem ter ouvido falar dele? Você tem noção o que é Jesus olhar para a terra e ver todo o sacrifício dele, a cruz do Calvário, o cuspe, a chicotada, os maus tratos, toda aquela palavra dita, e ver aquela pessoa morrer para o inferno, porque a igreja não teve coragem de se movimentar. A igreja não está preocupada mais com o que dói no coração de Deus. A igreja ela tem se preocupado tanto em ser abençoada, tem se preocupado em prosperidade, tem se preocupado em movimentar, cara, tem gente morrendo sem ouvir falar de Jesus. Cara, é minha culpa. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas? Uma. Quem ganhou uma vida para Cristo esse ano? Levanta a mão. Seja sincero, vamos ser sinceros com a gente. Quem ganhou 2 pessoas para Jesus esse ano? Quem ganhou? Não, então eu acho que alguém ganhou 10, não ganhou? Alguém ganhou 5 pelo menos, não ganhou? Amém? Gente, está tudo errado. Olha para o lado. Olha para o lado. Você olha uma cadeira e tenta lembrar de uma pessoa que estava sentado aí há 2 meses atrás. Você consegue lembrar de alguém? Você consegue lembrar de alguém? Está tudo certo, né? Está tudo certo com a gente. A nossa adoração Deus tem recebido. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado, está tudo certo. Cara, cada pessoa que não acessa mais a mesa é um lugar vago na mesa de Deus. Eu tenho certeza que quando Deus olha, fala assim: cadê ele? Cadê ela? O que aconteceu? Aonde que ela está? Aí Deus olha para a terra e a pessoa está sofrendo. E a pessoa está perdida, e a pessoa está desesperada buscando uma palavra. E a pessoa está desesperada que alguém fale para ela: olha, não desista, segura minha mão, vamos junto. Nós somos tão bons a falar isso nas pessoas que estão conosco na igreja, mas com as pessoas lá fora, você estica a mão e fala assim: ó, me dá a mão aqui, deixa eu te ajudar.
O que está acontecendo com você? Ou simplesmente um abraço, falar, cara, Jesus te ama. Ou uma coisa me impactou quando eu vim para cá, em Minas. Eu fui lá visitar uma igreja em Contagem, a igreja Recomeçar do pastor Ronaldo. E eu estava dilacerado, porque eu estava decepcionado com tudo que eu tinha visitado, sabe? O coração estava tão frio. E quando eu entrei lá, veio uma pessoa que eu não sei quem é, não tenho a mínima ideia. Ele só abriu o braço e falou assim, posso te dar um abraço? Cara, me destruiu por dentro. E essa humanidade, ela está esperando a gente. E essa humanidade, ela tem gritado desesperadamente pela igreja. Cara, os anjos não vão descer do céu para poder fazer a nossa missão. Não é um papel deles. Aí você fala, mas eu não vou ser missionário. Eu não estou falando para você ser missionário, mas você ora pelos perdidos dessa cidade. Você tem na tua vida um tempo que você tira para orar por essa cidade, por orar pelos perdidos. Quando a gente passa na rua, a gente vê algum cara morando na rua, ou usando droga, a gente desvia a calçada. Não é assim? Vamos ser verdadeiros. Eu desvio muitas vezes. Quando eu vejo um cara no chão, todo sujo, todo mijado, eu desvio. Cara, que hipocrisia minha. Eu acho que só eu que faço isso. O que eu quero dizer com isso tudo? Está na hora de despertar a luz. Está na hora de a gente despertar. Está na hora de a gente ser boca de Deus. Aquele que se envergonha de Deus aqui na terra, o Pai se envergonhará dele também. Você não sabe como que é minhas escolas, porque eles me conhecem antes de eu ser crente. Cara, é aí este lugar mesmo. É exatamente neste lugar. Você não conhece a minha família não acredita que eu me converti. É este lugar mesmo. Mas a tua atitude, a tua vida tem que mostrar a Deus. Nós temos que andar nessa terra como um livro aberto, sabe? Um livro exposto, onde você pode falar, cara, pode ler a minha vida. Eu fiz muita coisa ruim, mas eu encontrei Jesus e Ele mudou a minha vida. Você sabe o que me dá a certeza que o ganhar esta cidade é minha obrigação? Quando você aceitou Jesus, você se arrependeu do seu pecado, você foi arrebatado? Não? Ninguém foi arrebatado quando aceitou Jesus? Não, você está aí, né? Então quer dizer que tem coisa a ser feita. O maior interessado era Jesus te arrebatar, quando você aceitasse Jesus, para você não pecar de novo. Porque Ele sabia que se você permanecesse na terra, você ia pecar. E Jesus escolheu correr esse risco com você, para te entregar uma missão, e pregar a palavra onde você estiver. Nem todos nasceram para o campo missionário, nem todos nasceram para ir para outras cidades, mas uma coisa eu te falo, o ambiente que você está sempre será um campo. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. E o que é ser missionário? Missionário é aquele que recebe uma missão, é só isso. E os cristãos de verdade receberam uma missão: ide, pregai o evangelho. Fala de mim, fala do meu amor, fala do que eu fiz com você, fala do que eu prometi, fala do que eu sou capaz de fazer. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo que, se estamos realmente cantando Maranata, a hora vem Jesus, se nós entendemos o papel do cristianismo, o papel do cristão aqui na terra, você tem que sair daqui e você tem que começar a falar de Jesus, e você tem que começar a testemunhar Jesus. Sede minhas testemunhas, é assim que a palavra fala, sede minhas testemunhas, ou seja, testemunhe daquilo que eu fiz na tua vida. Ou Jesus mudou só a minha vida, a vida do pastor e de algumas pessoas aqui, do nosso irmão Marluto, os doidos, ou foi só a nossa vida que Cristo mudou? Alguém teve a vida transformada? Você teve a vida transformada? Sua vida é transformada todos os dias? É isso que as pessoas precisam ouvir. O teu casamento foi restaurado por causa de Jesus? É isso que as pessoas precisam ouvir. Você largou o vício quando você conheceu Jesus? É isso que as pessoas precisam ouvir.
Você era tudo torto, agora você é retinho. As pessoas precisam ouvir. Você era uma pessoa que se embriagava, que usava droga, que falava palavrão, que mentia. Você não mente mais, você não fala mais palavrão, você não bebe, você não fuma. Você dedica a sua vida para Deus. As pessoas precisam ouvir isso. Que não é pela tua força, mas sim pelo poder que há no nome de Jesus. O poder da cruz que fez isso com você. As pessoas precisam ouvir. E se você não abrir a boca, meu amado, as pedras vão clamar. Olha que vergonha. Se eu que tenho boca, voz, não abrir a boca, as pedras irão clamar. E aí a gente vê que a igreja entrou num nível de apostasia, aonde é quase impossível sair de lá. Você está disposto a alguma coisa? Você está disposto a alguma coisa? Você está disposto a ganhar uma vida esse ano ainda? Você está disposto a investir em uma pessoa? Você está disposto mesmo a investir em uma pessoa? Pense em uma pessoa do meio que você vive. Pensa em alguém, um primo, um amigo, um irmão, uma mãe. Pensa nele agora. Você está disposto a pagar um preço por ela? Você está disposto a ajoelhar todos os dias e clamar a Deus por ela? Falar: Deus, eu quero que o Senhor me entregue a vida dela. Eu quero que o Senhor dê ela nas minhas mãos, para que eu possa levar ela até o Senhor. Você está disposto mesmo a ser um exemplo na vida dessa pessoa? Você está disposto mesmo a viver uma vida que você nunca viveu, para mostrar para essa pessoa que vale a pena você servir a Deus, que vale a pena você adorar a Deus, que vale a pena você se entregar, que vale a pena você vir quarta-feira no culto, que vale a pena você vir no domingo no culto, que vale a pena você fazer na segunda-feira o CTL, que vale a pena você ir na célula na sexta, no sábado no culto de jovens, passar 3 dias em um acampamento? Você está disposto? Você está disposto? Realmente, gente. Porque muitas vezes, quando a gente começa a observar alguma movimentação, assusta nossos corações. Quando a gente chama as pessoas para orar, a gente está 1 mês e meio, 2 indo no monte, 4 ou 5 pessoas, gente. Cara, a gente chega meia-noite, meia-noite e meia, eu preciso levantar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, está tudo certo. Essa semana, terça, segunda, sabe, eu estava baqueado. Falei: Deus, meu corpo pesou agora, eu estou ruim. Mas eu dormi eu ainda cheguei em casa, segunda-feira eu dormi, terça eu estava no Nova Folha, ontem a gente estava no monte. E hoje, quando acabar aqui, a gente vai para o monte de novo. E a gente está disposto a pagar o preço por essa cidade. E você está disposto a pagar o preço por essa cidade? Você está disposto a se ajoelhar? Você está disposto a falar de Jesus por essa cidade? Você está disposto a não se corromper com o sistema dessa cidade, com o sistema desse país? Você está disposto a não se corromper com essa juventude que acha que tudo pode? Você está disposto a abrir mão de tudo por causa de Jesus? Você largaria o seu namoro hoje por causa de Jesus? Você deixaria de viver um relacionamento tóxico? Você deixaria de ter um relacionamento sem santidade, para viver na santidade com Deus? Não, né? Não estamos dispostos a isso. Meu irmão, vale a pena. Vale a pena, vale a pena cada segundo. Vale a pena cada minuto. Vale a pena cada sacrifício. Vale a pena cada palavra que você fala. Vale a pena cada momento que você tira para poder falar de Jesus. Nem sempre você vai colher isso. Nem sempre você vai ser responsável pela colheita daquela vida. Mas um semeia, um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é Jesus. É só você fazer a tua parte. Sabe, gente, tanta gente eu já falei de Cristo em diversos impactos, em diversos, evangelismos, e eu de verdade, eu acho que eu nunca vi nenhuma daquelas pessoas na igreja onde eu estava, porque era sempre fora da minha cidade. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá no céu, Deus vai falar assim: você sabe aquela pessoa? Então lembra aquela vez que você falou de Jesus para ela? Você só falou que Jesus é a água da vida, quem vem a Ele nunca mais terá sede. Você imagina para mim, você começa a pensar,
Quem é a pessoa que ganhou o maior evangelista de todos os tempos? Você sabe quem é que ganhou a vida de Billy Graham? Você sabe quem é a pessoa? Eu também não sei. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Billy Graham foi um dos caras que mais ganhou vidas para Cristo nessas últimas gerações. É o cara que mais levou vidas a Cristo, e ninguém sabe quem falou de Jesus para ele, mas com certeza está sendo contabilizado no céu, porque Deus é justo. Sabe, meu irmão, tem um filme, Até o Último Homem. Vocês viram já esse filme? Já viram? Já. Esse filme conta a história de um soldado cristão que ele não pega em arma. Ele quer ir para a guerra, mas ele não quer pegar em arma. Ele falou que ele não ia matar ninguém, e ele não matou ninguém. Você sabe o que ele fazia na guerra? Ele arriscava a vida dele para socorrer aqueles que estavam feridos. Enquanto ele estava indo lá buscando pessoas, ele constantemente sofria ataques. Constantemente, quando ele estava resgatando pessoas lá no campo de guerra, ele estava sofrendo ataques. Ele estava sendo bombardeado, bombas estouram, ele fica meio surdo, e a vida dele vira uma bagunça. Mas aquele cara, quando ele se machucou, ele volta, ele se recupera, em vez de ele ficar quieto, ele volta para o campo de novo. Fala, não, eu tenho que buscar até o último homem. O cristão dessa geração, ele tem o mesmo pensamento. Até o último homem. Até que ele venha, eu vou continuar falando de Jesus. Até que ele venha, eu vou investir. Até que ele venha, eu vou tentar. Se eu trouxe a pessoa para cá e ela veio em um culto e aceitou Jesus, e passa uma semana, ela cai, você volta lá, você vai pegar ela de novo. Imaginou o que seria se Cristo tivesse abrido mão de Pedro? Pedro, quando ele é chamado, com Pedro, Tiago, João, eles são chamados ali por Cristo, eles aceitam serem pescadores de homens, e eles vão, e eles vivem 3 anos com Cristo. Eles veem tudo o que acontece, todos os milagres, e vê todas as maravilhas, e Cristo fica com eles nesse tempo. E quando Cristo morre na cruz, Pedro sente-se sozinho de novo. Pedro fala, nossa, agora acabou, o que eu vou fazer? Ele foi embora. E aí você sabe o que Pedro faz? Pedro volta a pescar. Pedro volta a pescar. Mas Deus já tinha chamado ele e falou assim, ó, larga o teu barco, larga a tua rede, deixa tudo isso de lado, vira pescador de homens. E agora ele tem que voltar a pescar, porque ele já não sabia mais o que fazer. Ele teve que pegar um barco emprestado, ou uma rede emprestada, e foi para o mar pescar. E existe 2 tipos, sabe, de coisa, pensamentos. Um que Pedro voltou para as velhas coisas, porque ele não sabia mais o que fazer. Existe um outro ponto de vista que fala que quando Pedro se sentiu sozinho, ele lembrou que foi em uma manhã de pesca que ele encontrou Jesus, que ele encontrou Cristo, que não foi uma pesca boa. E exatamente esse cenário ele se repete. A pesca não foi legal, Pedro não pegou nada. Se aí você começar a ler, você vai ver que quando Cristo chama ele a primeira vez, todos os peixes que ele pega ali, ele arrasta para o barco e vai até ali, no caso a margem ali, e ali ele deixa aquele monte de peixe, larga tudo e vai atrás de Jesus. Na outra vez agora, quando Cristo aparece de novo, no mesmo cenário, ele pescando em uma madrugada que não deu peixe, quando ele olha para a terra, ele vê alguém sentado na praia, com um fogo aceso, assando alguma coisa. E eles ficam desesperados, quem é aquele que está lá na praia esperando? E novamente, em uma noite frustrada, Cristo manda eles lançarem a rede, e eles pegam peixe. Diferentemente
Diferentemente a primeira vez, dessa outra pesca, Cristo manda eles contarem todos os peixes. Eram 120 alguma coisa, não era? Acho que 126, uma coisa assim, se eu não estou enganado. E Cristo manda eles contar todos os peixes. Eu acredito que cada peixe daquele era o motivo para Pedro não desistir mais. Cada peixe daquele, Cristo olhava para ele e falava assim: ó, não para mais, continua falando de mim, continua levando aquilo que eu te chamei para você fazer, continue sendo fiel no propósito que eu coloquei na tua mão, continue se entregando, continue com os teus olhos focados em Deus. E para essa geração é a mesma coisa, não pare. Você tem 1001 motivos para não parar, para não deixar de falar quem é Jesus. Deus já te deu todos os motivos para você acreditar nele, para você acreditar no amor. A cruz é o suficiente sempre. E quando Pedro volta para a terra, em terra, né? Dali para frente a gente vê um outro Pedro. Aí entra Atos 1, Atos. Em Atos a gente vê ali no capítulo 2, ali aonde desce o Espírito Santo sobre Pedro, sobre os apóstolos, sobre aquelas pessoas, e eles são batizados. E a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, né, são ganhas para Jesus, em uma pregação. E quantas pessoas Cristo começou essa grande obra? Com quantos? Eram Cristo e mais quantos? 12. Quantos nós, aqui hoje nós temos aqui dentro? Muito mais que 12. Se Jesus Cristo com 12, se os 12 foram capazes de trazer o Evangelho, esse Evangelho atravessar 2000 anos e chegar até você, a ousadia daqueles homens e o que eles entenderam fez com que o Evangelho chegasse até você. Então eles foram responsáveis por esse Evangelho chegar até nós. Será que você vai ser responsável por esse Evangelho alcançar mais 2000 anos se for preciso? Nós somos muito mais do que 12. Nós somos muito mais do que 12 homens sem recurso nenhum. Nós temos internet, nós temos carro, nós temos moto, nós temos avião, nós temos ônibus, nós temos 300 meios de falar de Jesus Cristo. Eles fizeram tudo a pé, gente, e conseguiram com que o Evangelho crescesse de uma forma extraordinária. Aonde Roma quis parar e não conseguiu, e Roma teve que se juntar para tentar parar esse movimento, e mesmo assim eles não conseguiram. E atravessou 2000 anos e chegou até você e até mim. Aonde estão os homens e mulheres dessa geração? Aonde estão os 12 dessa geração? Aonde estão os 20, 30, 40 dessa geração, que vai fazer com que esse Evangelho chegue a toda essa cidade? A gente não precisa de muito, a gente só precisa que você abra a boca e fala. A gente só precisa que você transmita aquilo que tem dentro de você. Você está disposto? Eu estou disposto, gente. Eu disse para Deus essa semana, falei: Deus, se for preciso, tira tudo de mim. Eu já fiz essa oração várias vezes, gente, vocês não têm noção. E o que te impede de falar de Jesus? O que tem roubado o seu tempo para você falar de Jesus? Você é homem de Deus e mulher de Deus, é? Você é? Vocês são homens e mulheres de Deus, jovens de Deus? São? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem mesmo? Vocês são valentes? Vocês estão dispostos mesmo? Eu quero fazer um desafio com você. Vocês estão dispostos? Vocês têm um coração disposto, ou você vai agora correr? Ou você vai ser covarde igual Judas e correr? Você está disposto? Eu estou. Fala assim: eu estou disposto, eu vou fazer. Então, se você tem coragem, você faz comigo uma oração: Deus, tira tudo de mim que tira o meu tempo de falar do Senhor. Tira tudo de mim que me afasta de Ti. Se for o meu emprego, tira o meu emprego, Deus. Se for os meus amigos, tira os meus amigos. Se for o meu carro, tira meu carro. Se for o dinheiro no banco, deixa-me sem nenhum real. Você não tem coragem? Jesus não é o suficiente? Jesus não é o suficiente?
Tira de mim, Jesus, tudo que não te agrada. Tira, Senhor, se for os meus amigos, se for o meu emprego, se for até minha família, Senhor. Nada está acima do Senhor. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem? Eu tenho, cara. Sabe por quê? Porque vale a pena. Fique em pé em nome de Jesus. Essa noite eu não quero que você faça nada por emoção. Eu não vou chamar você aqui na frente. Não. Mas eu quero que você faça uma oração com Deus. A terra clama, a terra chama, a terra está ansiando pelo que você tem para transmitir. Você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, e nessa semana começa o forró. Vai com Deus, que Deus guarde a sua vida. Mas se você entendeu que Jesus só vai voltar se a gente falar dele, esse sofrimento, esse perrengue, sabe, é muito bom viver, gente, eu amo viver, mas eu fico pensando como vai ser no céu. Eu fico pensando como vai ser quando eu chegar no céu e a minha família estiver lá comigo. É isso que eu penso. Então eu quero que você, em nome de Jesus, você feche os seus olhos e você assuma um compromisso nessa noite com Deus. Meu irmão, não deixa essas palavras hoje, você sair daqui e você esquecer tudo, não. Não deixe que o diabo roube isso, não. Eu quero te desafiar a você investir em uma pessoa nessa semana. Eu não estou falando de você pensar nessa cidade toda apenas, mas em uma pessoa, um nome. Fala para o Senhor, começa a falar para Ele: Deus é a minha mãe, Deus é o meu amigo, Senhor é a minha irmã, Deus é uma pessoa que eu sei que ela precisa de Ti. Dai-me a oportunidade de poder falar do Senhor. Em nome de Jesus. Nós, Deus, desejamos, Senhor, o Senhor, Pai. Nós queremos ser obedientes, Senhor. Queremos obedecer o Senhor. Queremos obedecer o Teu ID, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas para que a gente possa falar do Teu amor, falar da Tua graça, Senhor, falar da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que essa cidade será reconhecida, Senhor, como a cidade de Deus, como a cidade que pertence a Jesus Cristo, uma cidade onde, Senhor, nenhuma atividade fora que seja a Tua presença acontecerá, Senhor. Nós declaramos a falência desse forró de curvelo, Pai. Nós declaramos a falência desse forró de curvelo, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que se for preciso, Senhor, queima todo esse equipamento de som, Senhor. Queima, Senhor, todos esses geradores, Senhor. Que eles sejam envergonhados, porque existe uma igreja que está se posicionando. E que quem depende desse ambiente para ganhar dinheiro, que o Senhor mude o ramo dele, Senhor. Que Ele vá fazer algo que edifique pessoas e que não destrua lares, e que não destrua jovens, Pai. Sua glória, mais que a própria vida. Ore em nome de Jesus, adore ao Senhor. Se entregue ao Senhor como maneira diferente nesta noite. Busque a Ele, busque direção dEle. O Senhor está te chamando. O Senhor, Ele está te chamando. O Senhor está te chamando. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Glória a Deus. Meu amado,
O livro de Isaías 6:8 fala assim: depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, se essa geração precisa ouvir falar do Senhor, envia a mim. Senhor, se essa geração precisa de cura, envia a mim, Senhor. Oh Deus, as pedras não vão clamar enquanto eu estiver vivo, Senhor. As pedras não vão clamar, porque eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quem há de ir por nós, diz o Senhor. Quem há de ir por nós? Aonde estão essas pessoas? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu preciso, Senhor. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu? Sim ou não? Você entendeu ou não? Quem há de ir por nós? Isso é uma pergunta. Quem há de ir por nós? Você não entendeu? Quem há de ir por nós? Cadê o povo que vai? Cadê o povo que vai falar do amor de Jesus? Cadê aquele que vai tirar das garras de Satanás essa juventude? Cadê aquele povo que vai tirar das garras de Satanás as famílias? Aonde que está aquele povo que se levantou, que se posicionou e falou: Satanás, acabou o teu reinado, Satanás, acabou o show, Satanás? Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas? Se você está aí, adore ao Senhor, levante a tua voz, entra em clamor, entra em oração, entra na brecha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Glória a Deus. Glória a Deus.